Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que você estiver assistindo esse vídeo, você está sendo abençoado e principalmente porque vamos ter aí uma meia hora de contato com a altíssima espiritualidade que vai trazer as luzes do Cristo até nós da maneira que for possível, né? Porque a gente não tem, né, essa condição toda de receber uma vibração crística, mas a gente tem, graças a Deus, os inúmeros falangeiros, né, anjos guardiões, né, arcanjos, anjos. Nós temos os nossos protetores espirituais, guias, temos também os patronos das nossas casas, né, as egrégoras de nossas casas, que fazem essa gradação. É como um adaptador, né? Você não pode, nem tudo você pode ligar na tomada lá da parede, principalmente se a tomada for de 220. Você tem que ter um adaptador, não é? Então, a gente tem isso aí para essa luz maravilhosa chegar a gente. E aí, conforme a gente vai melhorando, vai subindo, vai recebendo a luz cada vez mais diretamente. Então, para a gente ajudar a espiritualidade, a gente tem que ir ao encontro da espiritualidade. E nós vamos ao encontro da espiritualidade hoje, estudando o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E eu vou te falar, hein? Lembra que no capítulo 7, eu chamei a atenção, capítulo 7, hein? Vai acontecer uma coisa importante aí, né? Que é quando o Estevão faz aquela pregação que dá um banho lá nos sumos sacerdotes e sacerdotes, né? No Sinédrio e no templo, né? De modo geral. E aí ele faz aquela pregação maravilhosa, no final do capítulo ele é apedrejado e aparece a figura de Saulo. Estava lá como que dando o sinal da cruz e legitimando esse apedrejamento. No capítulo 8, né, os discípulos saem para o mundo, porque aí Saulo empreende uma caça às bruxas, no caso, caça aos seguidores do Cristo, não tem nome de cristão ainda, seguidores do Cristo, e eles se espraiam, e aí conta a história de Filipe, que vai para Samaria, e ali tem as primeiras conversões. Né? Olha que maravilha. Primeiras conversões fora do judaísmo, quando ele prega para os gentios. Ainda mais na região da Samaria, que tinha muita gente que vinha lá dos cultos de Baal, tinha muita gente que vinha da feitiçaria, não feitiçaria com entendimento que a gente tem hoje, não. Feitiçaria do pessoal que cultuava deuses da natureza, como todos os povos primitivos, para obter uma melhor colheita, uma boa safra de nascimento de ovelhinhas, de cabritinhos, né? E aí eles não eram judeus, porcos também. Os judeus é que não cultivavam porcos, mas eles cultivavam. E aí diz assim, olha, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho é que era como designado os primeiros cristãos, né? Que eram da comunidade do caminho. Que pertencesse ao caminho, você vê, não era encarado ainda como uma religião. Achavam que era uma seita do judaísmo. Que aí era a seita do caminho. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Isso é o Saulo, hein? Aí, porque você vê como é que Saulo era uma pessoa
Pior que a gente não dá para falar de bom e mal, porque ele achava que ele estava fazendo, ele era um bom judeu. Ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel é aquele que lá no início era a pessoa que era razoável. Aquele que, quando eles estavam, o Sinédrio estava querendo matar Pedro e João, ele falou, melhor não. Por quê? Se isso daí é uma obra do homem, como outros que vieram antes, isso não vai dar em nada. Agora, se eles realmente são discípulos do Senhor, vocês vão correr o risco de estarem combatendo Deus. Quer dizer, era uma coisa que alguém podia ter falado lá na época do Cristo, né? No Cristo não teve ninguém que falasse isso. Olha que você pode estar crucificando o Filho de Deus. Já pensou nisso? Você pode estar arrumando uma quizumba com Deus. Ó. O que importa é manter a religião. Ora, se eles crucificaram o cara que dizia que era filho de Deus e fez todos os sinais, imagina os apóstolos. Por isso que os apóstolos já correram para cada lado. E o Saulo não deixava a vida desse povo fácil. Quando ele viu que o povo saiu correndo por aí, ele pediu cartas para ir lá na outra, Damasco, e ter jurisprudência. Ele ainda levou um pequeno exército com ele, porque ele não ia prender sozinho, né? Ele falava, prende lá, pega aquilo ali é cristão. Ó. Que aí, assim, já prendia e já mandava lá para Jerusalém, que ia ser julgado e ia apedrejado também. Ou ia ser preso, aí ia ter que renegar, aí, dependendo do que estivesse fazendo, ainda tinha a possibilidade de sair vivo. O Estevão foi fazer aquela... Mas também era para ser mesmo, né? Aí você vê, né? Por que eu estou lendo? Porque esse é o tipo da passagem que eu contar vai ficar menos do que está escrito. Está escrito divinamente. E aí eu ainda posso comentar por as palavras que foram empregadas. Olha só. Em sua viagem, aí o Paulo saiu lá com o exército, indo lá para Damasco, né? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha isso. E olha como é que o povo não lê o evangelho de jeito nenhum. Nem velho, nem novo, nem... Já vi gente dizendo, falou assim, aí Jesus apareceu, Saulo viu Jesus. Não está escrito isso. Isso é Lucas que escreve. Que foi amicíssimo de Saulo. Tá? E não escreve mesmo, porque depois o Saulo relata isso nas cartas de Paulo, quando ele já é Paulo. E ele relata da mesma maneira. Ele não diz que viu Jesus. Ele viu em alguns lugares está traduzido um esplendor. É porque esse texto aqui, eu peguei um texto bem fácil. Uma tradução bem fácil. Nas traduções oficiais vai estar escrito, apareceu um esplendor. O esplendor é como se lá na aparição de Maria, o povo descreve assim, que era mais de acho que 30 mil pessoas. Chama o milagre do sol. Bota aí no Google, milagre do sol. Que o povo diz que é como se o sol chegasse perto da terra. É o esplendor. Né? De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. É o esplendor. Ele caiu por terra, até porque não devia ter condição ainda de ver, né? Depois, até mais para frente, ele vai ver o Cristo. E aí Saulo, aí o Cristo, mas assim, ele sabe que é Cristo, todo mundo sabe que é Cristo, por quê? Porque ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo perguntou, quem és, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas olha, isso é uma beleza incrível. Sabe por quê? Eu estudando, né, não só pontualmente o texto, mas todo, o Saulo fazia inquisição com os cristãos. E ele conhecia o Antigo Testamento. Ele foi sendo convencido. Ele ouvindo, mas o que é? Eu sou de Jesus, Jesus disse isso. Ele não conheceu Jesus, né?
Mas ele ficava ouvindo aquilo, né? E ele foi se convencendo. Quando ele cai aí, eu vou dar uma parada para resgatar um texto, tá? Eu dei uma parada para resgatar um outro texto pelo seguinte: isso aqui é muito sério. Essa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, está numa linguagem bem popular. Botar na linguagem popular até tudo bem. Aí agora, quando eu estava aqui lendo, eu falei, gente, está faltando uma frase. Que é assim, Saulo perguntou, quem és, Senhor? Ele respondeu, eu sou Deus, eu sou Jesus, a quem você persegue e para. Nessa tradução. Mas nas outras, todas as traduções, ainda tem uma outra frase, que é, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que é por isso que eu faço essa interpretação. Ele foi ouvindo e foi sendo convertido pela própria... as pessoas que diziam o que elas estavam fazendo. E aí é essa frase que diz, tá? Porque duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que é duro é para ti você admitir que aquilo que eles estão falando é verdade. Faz sentido. Por isso que quando ele cai, ele fala, quem és, Senhor? Ele já trata de Senhor, ele já está convertido. Então isso é sério, hein? Porque, olha só, essa Bíblia aqui, que é Nova Versão Internacional, que é mais fácil de ler, porque eles retiram uma frase do Cristo. Eu acho isso grave. Porque uma coisa é você mudar a fala do Lucas, do Mateus, estava muito complicado, maneira como traduziram, se bem que a gente sabe que eles fazem isso, e às vezes eles põem assim, então os magos, e aí adiciona os magos, feiticeiros, médiuns, mas não tem isso escrito, não tem essa palavra médium em nenhum momento de nenhum testamento da Bíblia. Quando fala mago e feiticeiro, nem é mago feiticeiro desses que você conhece aqui na atualidade. É o povo lá que fazia cultos da natureza. E aí eles enfiam médium, que já é para fazer, né, jogar contra a gente. Enfim, aí o que acontece? Ele já está ali docemente convertido. Mas ele tem todo um caminho a percorrer, que vai ser indicado pelo próprio Cristo. E disse quem é Aí ele fala, tá vendo? É duro, ele vai ter que... Você imagina, ele saiu para pegar cristão. Daqui a 3 dias ele vai estar pregando o Cristo. Aí você vê o que acontece aqui. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Você vê que ele já está convertido. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não está discutindo. Eu não acredito no Senhor. Não, mas eu fui lá para... Tem até um exército aqui comigo para pegar cristão e mandar matar. Senhor, o que queres que eu faça? Já está convertido. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, o exército que ele levou, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então não diz que o exército viu o esplendor, ouviu a voz, uma parte do exército ouviu a voz, mas não entendia o que a voz dizia, e uns ainda ouviam barulhos, trovão. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, ele chamou Ananias. O Ananias é aquele que no final do capítulo 4, ele e a esposa vendem todas as propriedades e põem aos pés dos apóstolos. E esse Ananias, ele pertenceu aos 72
lá no Evangelho, Jesus envia os discípulos, os apóstolos, de 2 em 2 para pregar. Depois, cada dupla escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos para eles. O Ananias está nessa... Aí foram 6 duplas, né? Então, são 6 grupos de 12. Foram 72. Está narrado lá, esse evangelho. Não estou inventando, não, hein? Aí, os 72, que tem até... Aí, o Jesus manda os 72 em missão. E ali, quando ele manda, ele diz, olha, vocês vão pregar em meu nome, vocês vão fazer cura, vocês vão curar o coxo, expulsar... Entendeu? Quando ele faz aquelas prescrições, é para os 72. E tem o regresso dos 72. Isso tudo é registrado. Eu não sei se nos 4. João certamente não deve ter registrado isso. Isso aí em Mateus tem. Ali pelo capítulo 10, mais ou menos. E aí, o Ananias está no meio. Ananias conheceu Jesus e Ananias recebeu instrução diretamente de Jesus. Agora você vê como é que Ananias tem uma vibração ótima e estava pronto, tanto quanto qualquer apóstolo, que isso é assim, Ananias está em casa e vem a voz. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Pronto para... Olha, a pessoa já está pronta. Pronto para o trabalho. E disse-lhes o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, não teve que dar muita explicação, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, olha só, quanta informação. Saulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. O que é isso? 3. Mudando de padrão vibratório, subindo um degrau na escala espiritual para poder assumir a missão dele. Quer dizer, não é só a conversão a aceitar Cristo. Ele está procedendo ali a conversão, também a ascensão vibracional dele. E vai lá na rua direita. Essa rua direita ainda existe, tá? Lá em Damasco. Ela hoje, como o Damasco cresceu e o município vizinho também, ela parece que faz divisa do município de Damasco com o outro. Pergunta por Judas. Esse Judas não é o óbvio, que não é o Iscariotes, que já cometeu suicídio. E também não é o outro Judas apóstolo, porque esse daí mora lá em Damasco e nem estava ali integrando ninguém. Mas devia ser pessoa alinhada energeticamente, porque o Saulo foi conduzido para a casa dele. E aí ele vai lá, pergunta pelo homem de Tarso, Saulo, que ele está orando. Agora vai lá, que agora está. Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado, agora é Saulo. Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, o Saulo já está sendo avisado que vai aparecer uma pessoa lá, ainda tem até o nome. Estou dizendo, não era um mundo de meias palavras. E respondeu Ananias, Senhor, há muito, olha que bonitinho, gente. O Ananias sabe quem é Saulo. Aí o Ananias vai dizer para o Senhor, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Ah, que bonitinho, gente. O Ananias, ele está falando, Senhor, o Senhor está me mandando para a morte. Por quê? O Ananias não está sabendo que o Saulo está convertido, né? Então, eu achei bonitinho que o Ananias está conversando com Cristo. Cristo. Mas olha só, ele não está dizendo não vou, não. Isso que é o mais importante, cara. Ele está assim, olha, eu acho que eu estou sendo enviado para a morte. Deixa só tirar isso a limpo. Senhor, é verdade. Porque ele fala, olha, aqui ele tem jurisprudência aqui, ó, para prender a todos que invocam o teu nome. Ele fala, quer ver? Eu ouvi
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Santo aí não é santo desse, São Jorge, São Francisco de Assis, não é nada disso não. Santos é porque são as palavras que o povo traduz e não... Santo é a pessoa que vive à parte do status quo. É aquela pessoa, os teus santos, são aqueles primeiros cristãos que já estão vivendo fora do mosaicismo. Entendeu? Então ele está falando, olha, eu ouvi falar quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, né? Os seus seguidores, que não tem santo ainda, tá? Não tem santo. O único santo que já morreu é São José. Mas não tem esse conceito de santo. Não tem igreja católica, gente, não tem nada ainda. Tá? Tá começando ainda. Então, o santo não é o santo que você está pensando. São os próprios cristãos. Que esses primeiros cristãos todos vão virar santos, né? Vão morrer de maneira trágica. Aqui tem poder, né? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, olha esse Ananias, como ele tem crédito com o Senhor. O Cristo dá satisfação para ele. Você sabe lá o que é isso? Mas também, né, no grau de pureza, ele não falou, eu não vou porque eu estou achando que eu vou morrer. Ele só estava tirando, é isso mesmo. Mas ele iria, se o Cristo mandasse. E aí o Cristo responde, não, ele é definitivo. Então esse é o capítulo 9. 9 é 3 vezes 3. Você está cumprindo uma tarefa espiritual 3 vezes. Você está encimando essa tarefa. 9 iniciais. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo a mão a Saulo. Aí Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Batizou Saulo no Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortável, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, olha só que coisa interessante. Saulo pôde ver, caíram escamas do olho dele. Ele mudou a visão. Ele via antes ele até via, mas era através de um filtro. Agora Jesus tirou ele cumpriu, ele conseguiu galgar um outro patamar espiritual. Agora ele vê o mundo de uma outra maneira. Só que agora assim, vai ter um problema, porque as pessoas não veem de outra maneira. Tá? Todo mundo sabia o que ele foi fazer lá. Comunidade cristã todinha aqui. Aí, e tendo comido, aí ficou e logo nas sinagogas, agora se imagina, o homem que foi lá pegar os cristãos para matar. E logo nas sinagogas pregava a Cristo e que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Cristo. E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho para si de o matar. Judeus. Isso Ananias foi lá com ele, olha, não, ele está convertido, ele é uma boa gente, tudo mais, mas era muito judeu. E aí, lembra que eram várias seitas? Tem saduceus, fariseus, zelotes, várias seitas de judaísmo. Na hora de perseguir, ele perseguia o que aparecesse lá. Esse povo que eu estou falando não pregava Cristo. Mas ele
interessa. Se ele achasse pregando, não interessa qual era. E nisso, os convertidos, quem se convertia, era de uma dessas seitas. Então é o seguinte, eles não ficaram, resolveram não pagar para ver. Vamos matar logo, que acaba com esse problema. Aí os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Isso é uma passagem que aparece às vezes em filme bíblico e que muita gente não entende, tá? Mas eles tiveram que tirar, porque aqui é engraçado, nessas traduções falam assim, os judeus, como se fosse, mas ali todo mundo era judeu, Cristo era judeu, o Saulo era judeu, todo esse povo que ouvia das diferentes, era todo mundo judeu. Então ele está querendo dizer que os judeus ligados à sinagoga, né, eles estavam esperando o Saulo sair da cidade para matar. As cidades eram como se fossem aqueles fios da Idade Média, só que isso é milhares de anos antes. Tinham porta. Por uma questão de defesa, se a cidade fosse atacada, eu fechava as portas. Eram geralmente 4 portas. Uma para o norte, uma para o leste, uma para o norte, uma para o sul, uma para o leste, uma para o oeste. E aí, vamos marcar onde você vai estar? Eu vou estar na porta lá do leste. As portas tinham um nome, inclusive. Aí eles pegaram e desceram pelo muro para não sair pela porta que ele ia ser matado. Estava sendo vigiado dia e noite. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, de novo, né? E crendo que fosse discípulo, não crendo que fosse discípulo, até onde ele matava. Então Barnabé, tornando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho. Aí o Barnabé, que vai ser o companheiro do Saulo quando ele virar Paulo, na primeira viagem. O Barnabé, lá de Chipre, é um discípulo também, badaladésimo, muito ali da comunidade. E ele começou, então, a ir com o Saulo, dizendo, não, ele está convertido, né? Aí ele falava, aí o Saulo continuou falando, andando, né? Entrando e saindo. Falava exatamente. Aí o Saulo começou a pregar. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo, o Saulo. O Saulo começou a pregar em tudo quanto era lugar. Só que os gregos, que aqui chamam os gregos, de novo, não são gregos. Coitado, né? Os gregos estão lá nas ilhas. Isso está acontecendo lá no continente. São os judeus helênicos, judeus que cresceram na Grécia e falavam grego. Que, aliás, o Saulo é até um deles. Por isso o Saulo é peça importante, porque o Saulo vai falar em grego para essa gente. Os apóstolos falavam aramaico, uma língua imprecisa, falavam errado, todo mundo galileu. Então, procurar, que agora tem que falar fora do judaísmo. Aí, sabendo, porém, que aí esses judeus helênicos procuravam matar Saulo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até a Cesareia e o enviaram para Tarso. Aí o que aconteceu? Pegaram o Saulo e enviaram para a cidade dele. Porque lá ele não vai ter problema de ser perseguido e escorraçado. Tá? Aí o que acontece? Não tinha mais perseguidor. Aí foram dias maravilhosos. Né? Todo mundo podia pregar ali na Judéia, Galiléia, Samaria, esse pedaço que Jesus andava. E aconteceu que, passando por toda parte, veio também os santos que habitavam na Lida. E aí o Pedro vai fazer uma cura, tá? Vamos ver. E assim, nesse capítulo 9,
nós tiramos exatamente esse momento de Saulo. Saulo sendo convertido no caminho para Damasco, Saulo fazendo 3 dias de jejum de água e comida, Saulo voltando a ver, tirando as espessas escamas dos olhos, Saulo já pregando lá em Damasco, e aí assustando os próprios cristãos, e o resto dos judeus certamente. Depois ele vem para Jerusalém de novo começa a pregar, de novo é perseguido, e agora ele vai ser mandado para Tarso, onde ele vai fazer um recolhimento de um tempo bem grande, se não me engano, 2 ou 3 anos, quando ele vai ficar fazendo essa conversão de energia e afinando a vibração dele com a vibração do Cristo, para poder, então, finalmente voltar a se apresentar e começar, então, a pregação dele pelo mundo através das famosas viagens de Paulo. Ele ainda não é Paulo. Então, semana que vem, capítulo 10, que aí a gente vai entrar no novo patamar da divulgação da boa nova do Cristo. Que o Cristo permaneça conosco agora, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.